Amados irmãos, a paz do Senhor, quero contar algo inédito que aconteceu comigo, mas antes eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amados irmãos, vemos na palavra do Senhor que Jesus ele se apresentou para muitos, para Paulo, para João, né? Para os discípulos, depois que ele ressuscitou. E muitas pessoas têm visto Jesus em nosso tempo. Muitos não crêem, né, que Jesus possa aparecer para ele. É crente, né? Serve a Deus, mas não crê. E aconteceu comigo, meus irmãos, essa maravilha de bênção que eu quero contar para os irmãos. E aumentar a fé aí de muitos que não crê que Jesus existe, né? E que muitos que dizem que crê, mas não acredita, né? Realmente. Eu estava orando ao Senhor para que o Senhor me mostrasse o tempo que faltava no relógio dele para vir buscar a igreja. Aí eu comecei a orar assim, eu quero saber o tempo que falta no relógio do Senhor para o Senhor vir buscar a igreja. Que sabemos, meus irmãos, que o relógio de Jesus, ele não trabalha como o nosso relógio, por minutos, segundo, minuto e horas. Ele trabalha conforme ganhamento de almas. Glória a Deus. Mas eu orando ao Senhor, pedindo isto, saber quanto faltava no relógio de Jesus, né? De Deus, de Jesus, para vir buscar a igreja dele. E eu fui para a sala, era mais ou menos umas 7h30, e sentei no sofá. Estava nem esperando, né? Nem imaginava que eu ia receber essa visita maravilhosa de Jesus. Sentado ali no sofá, 7h30 da noite mais ou menos, tudo muito calmo. De repente, meus irmãos, eu vejo Jesus atravessando a parede, muito lindo, bem arrumadinho, vestidinho, estava com a camisa azulzinha, uma cor que não dá para explicar, um azul muito lindo. A calça era azul, a camisa era azul, né? E o sapato era branco, um branco muito lindo, e por baixo era amarelo, cor de ouro. Então a calça era azul, a camisa era azul, o sapato era branco por cima e por baixo, no solado do sapato, era cor de ouro. E ali, meus irmãos, ele atravessou a parede de frente comigo. Eu sentado, acordado, 7h30 da noite. Quando ele atravessou a parede, eu fiquei assim, né? Com os olhos regalados, olhando nele, fixo nele ali. E ele de frente comigo, aquela humildade, aquele amor, muito educado, porque ele não é mal educado que nem eu, que nem os irmãos vamos dizer a verdade, né? Ele é muito educado, né? E ali eu fiquei olhando nele, ele atravessou a parede, parou, ficou de pé na minha frente e disse para mim: você quer saber o tempo que falta no relógio? Meu relógio? E eu nem falei, só fiz assim, olhando nele, encarado nele, olhando, fazendo assim, que queria saber. E ele, com muito amor, muita educação, disse para mim: falta 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. E eu fiquei assim, olhando, né?
e não falei mais nada, fiquei só olhando assim, só fiz assim depois que ele falou, os 3 minutos e meio, eu fiquei assim, os 3 minutos e meio no relógio dele faltava para vir buscar a igreja. E aí eu não tive reação nenhuma, né? Aquela reação que hoje eu queria abraçá-lo, queria abraçar ele, queria conversar com ele, queria perguntar um monte de coisa, queria falar um monte de coisa, queria é, servir um alimento para ele, fazer que nem, né, Abraão quando recebeu os anjos, né? Servir alimento, conversar, abraçar. Meus irmãos, não tinha como. Era uma virtude, um poder muito grande que eu fiquei anestesiado, maravilhado, bobado. E ele viu que eu estava anestesiado ali, não falava mais nada, só olhando, né? Só olhando, olhando. E Jesus, muito lindo ali na minha frente. Então ele veio andando, eu estava sentado no sofá, ele veio andando à minha direita e sentou ao meu lado no sofá, meus irmãos. E eu, do lado de Jesus ali, Jesus ao meu lado, mas eu não podia falar, não podia expressar, não podia abraçá-lo, né? E fiquei ali anestesiado. E ele olhava em mim com aquele amor assim, sorrindo, né? Com aquele amor. Ficou ali por uns minutos e depois ele ia anestesiado ali, maravilhado, né? Ao lado de Jesus. E ali ele saiu, foi embora. Meus irmãos, não adianta, meus irmãos. Jesus, ele é real. Nós temos prova cabal, biblicamente, e de muitos nos nossos dias que viram Jesus. Mas Jesus, ele aparece para quem ele quer, né? João viu Jesus, Paulo viu Jesus, mas Jesus, ele aparece para quem ele quer. Eu não mereço, muitos que viu Jesus não merecem, mas ele quis fazer isso comigo. Então estou aqui contando, meus irmãos, que o nosso Jesus, ele é real, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele está conosco. E você que está ouvindo esse vídeo, que você está acreditando realmente que nosso Jesus é vivo e ele aparece para os servos dele, por mais pequeno que seja como eu, você vai passar a ver ele hoje, a partir de hoje. E aí, meus irmãos, depois que eu vi ele, eu não vi mais ele, corpo inteiro, mas eu vejo aquelas bolinhas azul, linda, e tem vezes que vai crescendo, parece que eu vou ver ele de novo, mas não vi mais. Mas sempre eu vejo aquela bolinha azul, ele dizendo ali, quer dizer, eu estou aqui. E você também que crê, vai passar a ver esta bolinha azul e você vai saber que ele é Jesus, que é Jesus que você está vendo. A pessoa que eu falei que acreditou passou a ver e veio e fala para mim, eu vi aqui agora. Porque nosso Jesus, meus irmãos, ele é real, ele é vivo, ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo e ele está conosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Né? Lógico que ele não vai aparecer toda hora, porque senão a nossa mente, o nosso corpo não resiste. É muita virtude, eu fiquei bobado. Não pude abraçá-lo, não pude servir um café, não servi nada para ele, porque eu fiquei bobado, anestesiado, né? Ele só veio trazer a resposta para mim, que eu nem imaginava, me deu a resposta do tempo que faltava. Então você que crê, você vai passar a ver uma bolinha azul a partir de agora, um sinal azul, e você vai saber que é Jesus. Você vai saber que é Jesus. E você vai dizer, realmente eu estou vendo realmente Jesus, como o irmão Paulo falou. Eu quero dizer, estou dizendo isso aqui, meus irmãos, para aumentar a fé dos irmãos, eu que às vezes está aí sem fé, tem clamado a Jesus e talvez não tenha ainda recebido a vitória, né? Jesus está vivo, meu irmão, minha irmã. Crê somente que Ele está conosco. E o tempo do Senhor está curto, meus irmãos. Jesus, Ele não tardará
para buscar a igreja. Não sabemos o dia nem a hora, mas tudo está mostrando. As profecias, como Jesus falou em Mateus 24, está cumprindo, né? O princípio das dores, terremoto, pestilência, né? Tumultos, terremotos, doenças incuráveis, a política aí um contra o outro, ninguém já não entende mais ninguém. Tudo isso, meus irmãos, é cumprimento da palavra para chegar o anticristo, o iníquo, filho da perdição, o qual o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Jesus também falou em Mateus 24, Daniel falou também desse iníquo, dos filhos da perdição, que vai vir governar os 7 anos da grande tribulação. Aleluia! Mas nós temos que estar preparados para a hora do arrebatamento, para sermos arrebatados e não passar pela essa grande tribulação. É lógico que nós vamos ver o anticristo, porque ele não vai vir atacando, ele vai vir como dizendo que é Jesus, que é muito bonzinho, fazendo aliança com muitos para fazer a construção do templo, onde ele vai se assentar na metade da semana, como fala Daniel 9:27, né? Para cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Nós vamos ver ele, mas assim que nós vermos ele, que o Espírito Santo vê que está na hora, sairá com a igreja. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que estar atento para o arrebatamento da igreja, atento para a chegada da vinda do anticristo e logo após o arrebatamento da igreja, porque a igreja não passará pela grande tribulação. E Jesus está vivo, está conosco, meus irmãos. Você que está triste, angustiado, passando muitas aflições, desanimado, saiba que Jesus está do teu lado aí agora. Aumenta a tua fé, crê somente, não desista agora de lutar. Fique firme que a nossa vitória, a nossa redenção está perto. Está perto, amém? Assim que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E você que crê, você vai passar a ver este azul maravilhoso, saberás que é Jesus a partir de hoje. Amém? Fica com Deus. Amém, amém, amém.